Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Michelle, especialista em Direito Tributário. E esse é mais um vídeo para esse quadro intitulado Dicas Tributárias. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade, na realidade vamos encerrar uma sequência de aulas, tá? Que viemos fazendo do ISS sobre teses / jurisprudências. Bom, gente, vamos aqui adentrar para o compartilhamento de tela, tá? Para quem está chegando agora, ainda não conhece aqui a sistemática do canal, todos esses slides ficam disponíveis para download em PDF, eles são gratuitos. Só você ir aqui na descrição do vídeo que tudo que eu disponibilizar está lá para você baixar, tá bom? Super rápido. E aí, gente, estamos hoje encerrando o nosso ciclo de aula, né? O encerramento bem tardio, 3 semanas sem vídeo já, mas eu explico já algumas questões. Primeiramente, eu queria dizer para quem está chegando agora, né, que não assistiu às outras aulas, quer se aprofundar mais no assunto ou ver outros conteúdos, né, fica aqui o meu convite para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho para receber as aulas, né. Aqui a sistemática basicamente de uma aula por semana, apesar de que tivemos essa eventualidade, eu passei 3 semanas sem gravar, né, aguardando o STF com algumas decisões para trazer para vocês, né? Foi isso que realmente barrou aqui o que eu gravasse antes. E também convidá-los para o Instagram, para vocês, né, verem conteúdos como esse, ficarem bem atualizados. Lá eu posto tudo, gente, muitas notícias diariamente, né? As artes ficam bem fáceis para vocês baixarem, estudarem conteúdos, né? Porque realmente lá eu abordo bem mais coisa, né? Bem mais amplo. Inclusive, a partir de janeiro eu queria começar a gravar mini cursos, então estou aqui aberta a sugestões, né? Agradeço aos novos alunos inscritos, aos feedbacks que tenham recebido. Então, caso vocês queiram pedir algum tema específico aqui para o YouTube ou para o mini curso, enfim, eu estou aqui à disposição, tá? Se vocês estiverem acessando pelo computador, as redes sociais ficam disponíveis na foto de capa. E se for pelo celular, é só vocês colocarem a minha logo, Minacetex, que vocês vão encontrar rapidinho lá no Instagram e no Facebook, tá? E é isso, gente, vamos lá começar sem mais delongas, né? Hoje a gente encerra realmente esse ciclo, né, dessas aulas. Nós começamos lá na primeira, que foi realmente para falar sobre esse aspecto de materialidade entre ICMS e ISS, tanto no âmbito da Constituição como na Lei Complementar 116, para a gente criar uma base sólida, tá? E depois eu comecei com essas aulas sobre o ISS, especificamente de teses e jurisprudências, né? E subdividi em 3 partes. Essa é a terceira, né? Estamos aqui chegando ao fim, tá? Foram aulas bem legais, as quais eu expliquei pormenorizadamente essa questão de competência extraordinária do STF, de onde surgem essas teses, né? Falamos tudo assim de forma bem mastigada para que vocês pudessem compreender, né? E para quem realmente está chegando agora, ainda não acompanhou as 3, porque para quem acompanha as 3, obviamente que está bem por dentro, né? Mas para quem está chegando agora, essas 3 aulas eu escolhi 2 temas para cada uma, né? Então, por exemplo, a aula 1 foi subdividida nesse tema 296, que tratava da taxatividade da lista, né? Da lista anexa à Lei Complementar 116. Tratamos também do tema 212, o qual falamos especificamente desse recurso extraordinário 116, 121, né? Que eu indiquei para a leitura. Muito didático, né, que foi quando o ministro Marco Aurélio trouxe aí o marco daquela diferenciação entre a obrigação de dar e de fazer, tá? Na aula 2, tratamos de temas recentes, que foram os temas dos planos de saúde, do ISS sobre os planos de saúde, e o tema 300, que foi da franquia, né? Pode até ser que eu esteja trocando os dois, mas enfim, a aula 2 foi sobre esses 2 temas, tanto do ISS sobre contratos de franquia, como o ISS sobre os planos de saúde, tá? E eu também nem comentei, o tema 212, né, falei do recurso extraordinário, mas não falei sobre o que era. Dizia respeito à alocação de guindaste. Então, nós falamos bastante sobre isso. Abordamos, inclusive, aquela súmula vinculante número 31 do STF, tá? E hoje, na última aula, né, para a gente fechar aqui com chave de ouro, eu trouxe o tema 379, que vai falar aí do ISS versus ICMS nas farmácias de manipulação, e o tema 590, que nós vamos adentrar a parte dos softwares. Finalmente, tá? E vamos entender bastante coisa que tem acontecido, porque 3 semanas sem gravar aula
muita coisa, muita novidade surgiu, tá? E aí, gente, só para explicar que a título realmente de explicação para quem está pegando essa aula como primeira, basicamente o que nós tratamos nessa aula foi desse tema de ICMS versus ISS. Alguns temas, né, algumas jurisprudências, nós vimos e algumas teses só sobre o ISS, né? Nessa de hoje, não. Realmente, os dois temas abordam esse conflito, né? Vimos que é um conflito que realmente está aí no âmbito do federalismo fiscal. Por quê? Porque o ICMS, de um lado, competência dos estados, e o ISS, de outro, competência dos municípios, né? É uma segregação que realmente traz, assim, uma problemática grande, tá? E, basicamente, os critérios que são utilizados para resolver essas problemáticas, né, essa problemática, especificamente ICMS e ISS, é a questão da legalidade mesmo, da taxatividade da lista, né, quando o item está previsto nela. Temos também os conceitos de obrigação de dar e fazer e os conceitos de tangibilidade versus intangibilidade. A gente vê que nos casos práticos, às vezes eles englobam mais de um desses critérios, né? Nas teses, né, nos temas que a gente vai trazer hoje, a gente vai ver que essa questão da tangibilidade versus intangibilidade vai ser bem tocada, tá? E aí, vamos lá começar, né? Vamos começar pelo tema 379, tá? Que dizia respeito justamente desse ISS, versus ICMS sobre essas operações mistas de manipulação, né, e fornecimento de medicamentos, tá? O recurso extraordinário desse tema foi o 605.552. Inclusive, eu também vou deixar ele aqui disponível para download, tá? Eu sempre indico os recursos extraordinários que eu julgo mais importantes, e esse com certeza é um deles. Ele realmente é um recurso extraordinário longo, porém, gente, ele é extremamente didático, tá? O voto do ministro Dias Toffoli, que foi o relator desse tema, é riquíssimo, tá? Ele traz ali toda uma histórica, né, lá dos primórdios, digamos assim, de quando começou a surgir realmente a segregação do ICMS versus o ISS. E, assim, realmente, assim, a vontade do legislador originário de como resolver, como solucionar esses problemas, né? Então, a partir desse histórico, a gente consegue entender, por exemplo, expressões como quando a Lei Complementar 116 cita, né, que qual é o fato gerador? Prestação de serviço. E o ISS vai incidir sobre essa prestação de serviço, ainda que essa prestação não seja a atividade preponderante, né, daquele prestador, daquele contribuinte. Então, a gente começa a entender alguns critérios que foram adotados, né, para solucionar esses conflitos, tá? E aí, ele teve aqui uma decisão, realmente, no início de agosto, ou seja, ele é bem recente, né? Como eu disse, o relator é o ministro Dias Toffoli, tá? E o caso prático desse caso é o seguinte, gente. Aqui havia uma farmácia de manipulação, a Dermapele, né? E ela, no caso, ela estava tendo incidência, né, do ICMS, tá, sobre as operações dela. Quando ela entrou com um recurso junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, tá? E obteve uma decisão desfavorável a ela, no caso, contrária ao que ela queria, ao que ela alegava, né? A gente vai ver bem direitinho isso. E após isso, né, após essa decisão que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul emanou contra ela, no caso que havia incidência só do ICMS, ela entrou com um recurso especial no STJ, que já decidiu de forma contrária, como a gente vai ver, tá? E aí, o Estado do Rio Grande do Sul, se sentindo prejudicado com a decisão, tá, do STJ, entrou com um recurso extraordinário no STF, tá? Então, ele foi um caso, assim, bem polêmico, tá? E aí, basicamente, a controvérsia reside aqui, né, como eu coloquei, que desde a sua origem consiste em saber se esse preparo, manipulação, fornecimento de medicamentos sob encomenda por farmácias da manipulação está compreendido no âmbito da incidência do ICMS ou do ISS, considerando-se a materialidade desses impostos, tá? E aí, gente, essa questão dos serviços farmacêuticos está previsto no item 4.07 da lista anexa à Lei Complementar 116, sem falar mais nada, apenas de forma muito genérica, né? Ela não especifica, né, quais são esses serviços que estão abarcados na incidência do ISS, por isso que gera também muito essa problemática, tá? Bom,
Então, como eu dei a introdução desse caso prático, o que foi que aconteceu, né? Então, como eu disse, primeiramente, a farmácia de manipulação Dermapele entrou, né, com essa ação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, né? Esse tribunal local, ele julgou pela incidência completa do ICMS, né, sobre essa manipulação dos medicamentos, que era o que estava sendo discutido na realidade, né, feita por essas farmácias de manipulação, né, de modo geral, por ter entendido o quê? Que prevalecia a mercadoria sobre o serviço. Portanto, nessa decisão dele, ele utilizou o quê? O critério da preponderância da mercadoria sobre o serviço, né? Então, a farmácia de manipulação, a Dermapele, não satisfeita com essa decisão, interpôs um recurso especial no âmbito do Supremo Tribunal de Justiça, tá? E aí, o curioso é que a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, ela vai para o outro polo, né, da decisão do tribunal local. Porque enquanto que o tribunal local decidiu pela incidência total do ICMS, o STJ entendeu o contrário, que era somente ISS nessas operações, tá? Então, o que é que ele alegou, né? Hipótese em que o tribunal de origem entendeu incidir exclusivamente o ISS sobre o preparo, né, a manipulação, o fornecimento desses medicamentos por mercadorias de manipulação, justamente por esse critério de preponderância da mercadoria em relação ao serviço. E o STJ, na contramão, diz que o critério da preponderância desse serviço, adotado pela redação original, né, do CTN, que era nesse artigo 71, parágrafo único, que inclusive hoje está revogado, foi logo abandonado pelo legislador. O Decreto-Lei 406 revogou esse artigo e inaugurou a sistemática da listagem taxativa, adotada até hoje, né, com a Lei Complementar 116. A partir do Decreto-Lei 406, os serviços listados submetem-se exclusivamente ao ISS, ainda que envolvam fornecimento de mercadorias. A regra é a mesma na vigência da Lei Complementar 116. A preponderância do serviço ou da mercadoria no preço final é irrelevante. E, de fato, gente, quem conhece, quem lê a lei, já leu a Lei Complementar 116, que eu acredito ser o caso da maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo, sabe que existe essa redação logo no início, né? Ela delimita isso de forma muito clara, que incide o ISS sobre todos aqueles serviços, ainda que envolva, né, o fornecimento de mercadorias. Inclusive, quando essas mercadorias estiverem sujeitas ao ICMS, ela faz a ressalva expressa desses serviços, tá? E nós analisamos todos esses serviços, todos esses itens na primeira aula que fizemos. Então, lá ficou muito claro, né? Quem ainda não tem essa base, é só voltar. O material tá super legal, cheio de esqueminhas para vocês memorizarem bem, tá? E não terem mais dúvida com relação a isso. E aí ele, por fim, fecha, né? O STJ prestigia esse entendimento em hipóteses análogas, como o caso dos serviços gráficos, de construção civil, hospitalares. Vimos essas jurisprudências também nessa primeira aula, conforme essas súmulas aqui que ele cita. Resumindo, tributação exclusiva pelo ISS. Com essa decisão, tá, emanada aqui pelo STJ, o Estado do Rio Grande do Sul se sentiu prejudicado, tá? E aí, o Estado do Rio Grande do Sul entrou com um recurso extraordinário no STF, tá? E aí, eu trouxe alguns trechos do voto do ministro Dias Toffoli, que foi o relator. O voto dele, como eu disse, foi riquíssimo, mas não só o voto dele, o voto dos outros ministros também, tá? É muito legal, gente, que a gente vá lendo, né? Eu já disse isso em outras aulas. Os recursos extraordinários. Por quê? Porque a gente vê que eles fazem links uns com os outros, né? Para a gente entender hoje, né, essa prevalência de posição do Supremo em adotar o conceito econômico de serviço e não mais tanto aquela questão da obrigação de dar e fazer, tudo isso, né, é uma evolução de entendimentos, né? Então, para isso, a gente realmente precisa ler. Mesmo porque, dentro de recursos extraordinários, eles fazem links com outros recursos. Então, quanto mais você tiver conhecimento, melhor vai ficar o seu entendimento. E no frigir dos ovos, você vai vendo que não é algo tão difícil de entender como parece, tá? Digamos assim. Então, voltando aqui para o voto do ministro Dias Toffoli, tá? Ele disse que esse critério objetivo de previsão em lei complementar, a legalidade, a taxatividade da lei, só pode ser afastado em dois casos. Quando
né, o legislador definir como tributáveis pelo ISS serviços que ontologicamente não são serviços, ou sempre que o fornecimento de mercadoria seja de vulto muito significativo e com efeito cumulativo, tá? Fica aí esse precedente dele. E aqui, nessa outra estrofe bem grande, na realidade, ele vai falar bem do serviço de manipulação em si, né? Como ele diz, na espécie, os medicamentos e produtos, né, são produzidos por manipulação de fórmulas sob encomenda para entrega posterior ao adquirente em caráter pessoal, mediante prescrição de profissionais habilitados ou indicação pelo farmacêutico, né? E eles vão ser produzidos, obviamente, após um atendimento inicial. Isso é o caso básico quando a gente vai em qualquer farmácia de manipulação, né, e demanda realmente o medicamento manipulado, né? Após esse atendimento inicial, os medicamentos encomendados são produzidos por manipulação de fórmulas e posteriormente entregues ao adquirente. Para tanto, né, esses elementos químicos ou outras matérias-primas são adquiridos e realiza-se uma série de operações, né? Por exemplo, eles são triados, colocados nas concentrações, nas quantidades certas, né? Misturados, assentados em forma apropriada para finalmente serem transformados no medicamento que foi encomendado, tá? E aí, gente, ele fala, como se nota, a inequívoca prestação de serviço nesse preparo e fornecimento de mercadoria de medicamento encomendado, tá? E aí ele cita esse trecho que ele é muito interessante, que ele diz: note-se que o entendimento, como bem disse o ministro Herman Benjamin, no acórdão recorrido, está em harmonia com a orientação de que incide o ICMS na comercialização de software de prateleira, produzido para atender uma pluralidade de usuários, e o ISS na comercialização de software por encomenda confeccionado para determinado cliente. A gente viu essa jurisprudência que ela até então estava consolidada, porque eu não sei, acredito que talvez há uma tendência de modificação desse entendimento na nossa primeira aula, né? E então, o que é que o ministro Dias Toffoli fez? Pegou essa premissa, né, e trouxe realmente um raciocínio muito parecido para o entendimento dessa tese com o entendimento que for utilizado para essa questão do software de prateleira, tá? E aí, por fim, ele fixou essa tese, que diz que no tocante às farmácias de manipulação, incide o ISS sobre as operações envolvendo o preparo e o fornecimento de medicamentos encomendados, né, para posterior entregar aos fregueses em caráter pessoal, e enquanto que incide o ICMS sobre os medicamentos de prateleira, né, ofertados ao público consumidor. Tá? Essa foi a tese. Gente, de maneira, assim, lógica, né, e teórica, ela realmente parece ser bem proporcional, bem razoável, né? Realmente ela ficou ali entre o meio termo. Ela nem foi tanto para o lado do ISS, nem foi tanto para o lado do ICMS. Adotou como premissa realmente o raciocínio do software de prateleira, tá? Teoricamente, ela é razoável, como eu disse, tá? Mas ela foi muito criticada em termos de praticabilidade. Por quê? Imagine que a farmácia de manipulação vai ter que ter um controle extremamente rigoroso de estoque. Por quê? Até tanto de estoque como de produto acabado. A saber, aquele produto, né, aqueles elementos que ela comprou, tá, para fins de constituição do estoque, vão servir para o medicamento pronto ou para o medicamento manipulado, né? Isso impacta diretamente, né, no controle do ICMS, por exemplo, né, nesses efeitos fiscais do ICMS. Outra coisa também que foi levantada, né, por várias pessoas. Por exemplo, se de repente existe uma certa demanda, uma demanda corriqueira de um certo medicamento manipulado, né, que vários médicos costumam passar, e de repente as farmácias, para agilizar as demandas, já deixam aquele medicamento lá pronto, né, ele tem uma validade estendida e tudo. Então, aquele medicamento, né, ele é o quê? Ele é manipulado ou ele é mercadoria, né? E dentre várias outras problemáticas do dia a dia, tá? Isso que eu estou falando em termos do contribuinte, do sujeito passivo. Mas existe também uma problemática da questão do sujeito ativo, né? Por quê? Porque essa mesma empresa vai sofrer fiscalização tanto pelo Estado como pelos municípios, né? E dito algum desses pormenores, fica muito claro que ela vai ter que ter um bom não, um excelente, né, um planejamento tributário acima da média, como o pessoal costuma brincar,
para realmente solver essas questões, ver o melhor tratamento que ela pode se enquadrar, enfim, né? Realmente fazer aí um planejamento que seja lícito e que seja bom para ela, né? E não vai ser um planejamento fácil, né? Como a gente viu, tá? Existiram vários outros votos, né? Obviamente, nesse caso. O ministro Marco Aurélio, eu sempre gosto de trazer o posicionamento dele, né? Porque ele realmente, até hoje, mantém muito firme esse posicionamento, né? Do conceito de serviço ser do direito privado, entre a obrigação de dar e fazer, ou seja, tem que haver um fazer humano, né? E o ministro Marco Aurélio se posicionou no sentido de que, nesse caso, incidia apenas ICMS, né? Porque ele entende que esse serviço, né, de manipulação é um mero acessório, que na bem da realidade o consumidor não está ali atrás do serviço, ele está atrás realmente do medicamento, né, que é o serviço final, digamos assim, a situação final, o que é a mercadoria final que vai existir. Então, para ele não incidiria ISS nesse caso, é apenas ICMS, tá? Mas ele foi voto vencido, tá bom? E aí, chegamos aqui no tema 590. Gente, esse tema, apesar de ele ainda não ter sido julgado, ele é literalmente a cereja do bolo, né? Porque a gente vai ver que ele deu, apesar de ele não ter sido julgado, ele deu entrada em muitas outras coisas, em muitos outros processos, né? Que são muito decisivos, né? Aqui a gente vai realmente adentrar na parte da economia digital, desmaterialização das coisas. A partir da análise desse tema, a gente consegue entender o quão complexo é, né, quão complexa é essa situação, tá? E os desafios que nós estamos enfrentando, né? E os que ainda vêm pela frente, na realidade, tá? Então, o tema 590, ele fala justamente sobre o ISS, sobre esse licenciamento ou cessão de uso de software, tá? É o recurso extraordinário 688.223. Ele é um recurso extraordinário pequeno, tá? Não acho tão necessária a leitura dele, acredito que pelo que eu vou falar aqui vai dar para entender direitinho, tá? O relator dele foi o ministro Luiz Fux, né? E como foi o caso prático dele, né? Quem é o recorrente aqui, gente, é a TIM, né? Empresa conhecida por todos aí, de telefonia celular, que ela tá numa disputa com o município de Curitiba, tá? Primeiramente, a TIM, ela entrou com uma ação no Tribunal de Justiça, né? Que eu não me lembro agora qual foi o tribunal, qual foi o TJ, mas enfim, né? Que eu vou já explicar direitinho qual foi a decisão do Tribunal de Justiça, tá? Ela já tentou também interpor recurso especial no STJ, que não foi aceito, né? Eu vou explicar também os motivos. E depois ela realmente interpôs esse recurso extraordinário perante o STF, tá? Esse caso, ele começou mesmo em 2006, tá? Que quando ele foi julgado em primeira instância, a decisão favorável foi ao município de Curitiba, né? Por quê? Porque a TIM alega que não incide ISS sobre esse serviço, tá? Sobre esse serviço em comento. E a decisão realmente foi favorável ao município de Curitiba. Essa repercussão geral, ela só foi reconhecida no STF aqui em 2012, né? Então a gente vê que é um caso bem antigo que está sendo julgado, né? E aí a problemática é realmente sobre isso, incidência do ISS sobre contratos de licenciamento ou de cessão de programas de computador, o software desenvolvido para clientes de forma personalizada. E aí, gente, como é que é o caso prático, né? Qual é esse conflito? O que é que a TIM alega? É o seguinte, a TIM, como a gente sabe, ela presta, né, esses serviços aí de comunicação, de telefonia celular e etc. E ela tem um contrato com uma empresa no exterior que fornece, né, essa licença de software para ela, né? Então, o que ela alega é que essa licença de software que ela utiliza, né, é uma atividade meio para que ela possa prestar o serviço de telecomunicação. Então, basicamente é isso, tá? Então, ela apresenta uma série de argumentos. Eu trouxe aqui os principais, né? O primeiro é que, no caso, ela seria uma tomadora desse licenciamento de software, né? Que é proveniente do exterior, como eu disse, para posterior utilização nos serviços de comunicação. Então, a primeira coisa que ela questiona é como é que ela, né, iria pagar ISS na condição de tomadora e não de prestadora. Segundo ponto, né? Que ela fala, e aqui faz aquele link com o recurso extraordinário 116, 121 que eu falei,
que não incide o ISS sobre as obrigações de dar, que no caso é o que a empresa de software no exterior faz, que ela apenas disponibiliza esse software para ela, né? Terceiro, ela chama a atenção para essa competência residual da União, né? Que ela não é um argumento bem aceito pelo STF, na realidade, né? O STF realmente parece esquecer que existe essa competência, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. E quarto, e acredito que seja o argumento mais assim, importante e pertinente, ela alega essa imunidade parcial dada aos serviços de telecomunicação aqui, né, pela Constituição, que aqui o artigo 155, parágrafo 3º diz: a exceção dos impostos que tratam o inciso 2, que é o ICMS, né, e o artigo 153, inciso 1 e 2, que é o imposto de importação e imposto de exportação. Nenhum outro imposto poderá incidir sobre as operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicação, derivados de petróleo, combustíveis minerais, etc. Né? Então, ela realmente alega essa imunidade aqui, tá? Né? Que aí, no caso, como a gente viu, como ele só pode incidir ICMS ou IE, no caso, nem o ISS não poderia incidir, tá? E aí, gente, eu trago aqui trago 2 questionamentos. Né? Que assim, o que a gente tem visto no caso concreto, né, especialmente nesse âmbito de plenário virtual, né, que tem muita coisa sendo julgada, é até que ponto o STF vai alargar essa base de incidência do ISS, né? Até onde isso vai? Até onde a gente pode aplicar essa questão da interpretação extensiva, conforme nós já vimos, né, que é bem consolidada tanto no STJ quanto no âmbito do STF, né, para alargar essa base do ISS, né? E outra, o STF muitas vezes ele se posiciona dessa forma. Ah, mas então não vai ter incidência nem do ICMS nem do ISS? Não pode, né? Como se o próprio legislador, sabidamente, já não tivesse trazido a previsão da competência residual, né? Justamente por entender que poderiam existir situações a ficar realmente nessa zona cinzenta, como a gente vê hoje, né? E em nenhum momento ele sequer fala sobre isso, né? Como se a competência residual não fosse nem mencionada no texto constitucional, tá? E aí eu trago esses questionamentos para vocês pensarem, tá bom? E aí vamos lá, né? Vamos entender agora o outro lado da moeda. O que foi que o município de Curitiba alegou, né? Como a gente viu, a decisão de primeira instância foi favorável a ele, né? Primeiramente, ele traz aqui um aspecto da legalidade, que ele alega que o licenciamento está previsto nesse item 1.05, como a gente viu, inclusive já vimos ele na nossa primeira aula, né? Traz o precedente do software de prateleira, né, que é tributado pelo ICMS, e o que é feito por encomenda para consumidor final pelo ISS, né? Ele também fala que esse contrato de licenciamento de software é a ferramenta para viabilizar essa prestação de serviço da TIM. Ele afasta aí, ao meu ver, essa questão da atividade meio, que é o que ela usava, né? Que esse contrato de licenciamento de software, na realidade, seria a atividade meio, né? Para viabilizar a atividade fim dela, que seria a prestação de serviços de telecomunicação, tá? E, por fim, ele também fala que o ISS deveria incidir sobre a circulação econômica dos bens imateriais, e aqui ele toca bastante no critério da tangibilidade versus a intangibilidade, tá? E aqui, o critério, gente, tá aqui, ó, né? Ficando uma zona bem cinzenta aí, tá? E aí, gente, como eu tinha dito para vocês, a TIM tentou interpor um recurso especial no âmbito do STJ que não foi aceito, né? Eu não coloquei aqui no slide, mas eu vou falar aqui de forma rápida. Por que ele não foi aceito? Porque o STJ alega que isso gera uma jurisprudência muito firmada, né, no âmbito deles, no entendimento deles. Primeiro, ele alega que não poderia ter ocorrido importação, né, desse serviço de software, desse contrato de software que é feito entre a empresa estrangeira e a TIM. Por quê? Porque o resultado, tá, desse serviço, no caso desse software, ele é todo localizado aqui no Brasil. Primeiro ponto. Segundo, ele alega que a TIM não poderia ter afirmado que esse contrato de licenciamento de software seria uma atividade meio,
Porque, na realidade, ele entende que isso faz parte da atividade fim dela, né? Como se a atividade fim dela não fosse os serviços de telecomunicação, ou seja, ele também, com esse entendimento, afasta aquela imunidade parcial que a gente viu do artigo 155, parágrafo 3º. Ele entende que o que ela faz, na realidade, é prestar esse serviço de software para os usuários dela, tá? Então, ele não aceitou, tá? Mas o recurso extraordinário, como a gente viu, ele foi, obviamente, teve reconhecida a repercussão geral dele, tá? E agora estava para ser julgado no STF. Ele tinha sido inserido na pauta para 18 de março, mas por conta da pandemia, esse julgamento foi prejudicado, tá? E aí, o recorrente, ou seja, a TIM, tinha pedido para que ele realmente fosse retirado de pauta e que ele só fosse julgado após o julgamento dessas ADIs. A 5958, 1945, 4623 e 5659, que têm objetos muito similares. Foi, inclusive, uma colocação muito sábia da parte deles, tá? Resumindo, né, todo esse inteirinho, o que é que está acontecendo hoje? O julgamento conjunto das ADIs 1945 e 5659, tá? E foi justamente esses julgamentos os quais eu estava esperando. Publiquei várias notícias no meu Instagram durante esse período, né, para o pessoal acompanhar. E foi justamente aguardando os precedentes dessas ADIs, o julgamento delas nem está finalizado, mas a gente já tem aqui uma boa margem para comentar, né? Para que eu trouxesse realmente algo sólido para passar para vocês, tá? E aí, a gente viu que essa ADI 1945, ela é muito antiga, gente, ela é de 99, né? A 5659 não, é até mais recente, 2017, né? E agora que elas estão sendo julgadas, tá? A relatora dessa ADI 1945 é a ministra Carmen Lúcia, enquanto da outra é o ministro Dias Toffoli, tá? O objeto da ADI 1945 é para declarar a inconstitucionalidade dessa lei aqui, que é do estado do Mato Grosso, que institui ICMS sobre essas operações com programa de computador, ainda que realizado por transferência eletrônica de dados. E o objeto da ADI 5659 é declarar a inconstitucionalidade desses decretos de Minas Gerais, que têm objetos bem parecidos, tá? Gente, eu nem vou aqui entrar em muitos pormenores e detalhar demais. Eu vou falar, assim, de forma objetiva para a gente realmente entender, tá? E aí, eu também chamo a atenção para um fato muito relevante que, em 2010, né, como vocês viram, por essa ADI ser muito antiga, essa 1945, ela é de 99, havia sido julgada deferida essa medida cautelar, tá? Que a votação foi de 6-4, tá? Que disse que aquela lei, né, que dizia que incidia o ICMS, conforme nós vimos aqui, ó, sobre esses programas de computador de software, tá? Ela era constitucional. E aí, em 2010, aparentemente o STF sinalizou fortemente essa quebra de paradigma do ICMS sobre os bens intangíveis, né, sobre as mercadorias intangíveis, né? A gente vê que até hoje tem ministros, como o ministro Marco Aurélio, por exemplo, que defende que o ICMS só pode incidir sobre os bens corpóreos, né? Então, assim, isso não é nem um pouco, assim, como é que eu posso dizer assim, com um entendimento realmente, assim, uniforme entre os ministros, né? Há muita divergência entre eles, tá certo? Assim. E aí eu trouxe esse quadrinho, que inclusive foi uma arte que eu tinha feito, que eu coloquei no Instagram, que fala da evolução dessa tecnologia. Por quê? Porque antes, gente, era muito fácil a gente ver que incidiu o ICMS sobre isso. A gente ia numa loja, né, comprava aí, por exemplo, o Excel, o pacote do Excel, todos aqueles CDs ou DVDs, chegavam na nossa casa, instalava. Enfim, hoje, gente, isso não acontece mais, né? Hoje a gente nem compra. O que a gente compra, na realidade, é a seção de uso dele, né? E ele nem está mais armazenado num dispositivo físico, tá? Ele está armazenado na nuvem, né? Então, olha a diferença, olha a mudança substancial que houve, né? E aí, gente, o seguinte é que o STF já formou maioria de 7 votos pela inconstitucionalidade da incidência do ICMS nas situações de licenciamento ou cessão de direito de uso dos softwares,
tá? E isso é, assim, o bam da novidade, tá? Esse é o precedente forte que a gente deve guardar. Esses votos não estão publicados ainda, por isso que eu também não tive como trazer com a riqueza maior de detalhes, né? Existem os vídeos disponíveis do YouTube que vocês encontram com os votos dos ministros, para quem quer se aprofundar. O voto do ministro Dias Toffoli realmente foi muito rico, foi acho que quase 1 hora de voto, né? Então, assim, realmente ele pontuou muitas coisas, tá? Eu trouxe aqui alguns trechos, né? Até inclusive da professora Fabiana Tomé, né? De alguns e-mails que elas nos mandam, né? Para trazer algumas partes por escrito para facilitar o entendimento de vocês, tá? E aí, em algumas das coisas que ele falou, ele citou aqui esses pontos. Quando alguém adquire um software e este é constantemente atualizado, contando também com serviços de manutenção e de suporte ao usuário, não podemos mais falar de simples mercadoria, estaríamos diante de serviços. E isso independe de serem programas personalizados ou padronizados. Isto porque as empresas estão se comprometendo em seus contratos tanto com uma obrigação de dar, né, o bem, quanto de fazer a prestação de serviço ao usuário, atualizações, etc. E aí, gente, ele cita como exemplo o Microsoft 365, que se dá por assinatura e confere acesso a vários serviços para aprimorar a experiência do usuário, além de suporte técnico, sem cobrança de valor extra, né, por esse serviço, tá? Situação diversa se daria em programas em que apenas a sua venda, sem qualquer direito à atualização ou serviço online, como ocorria com as antigas versões do pacote Office, como eu disse para vocês, tá? De fato, gente, eu, por exemplo, assino o pacote Office todos os meses, né? Você pode tanto comprar a licença anual, como você pode assinar. Eu assino, todos os meses eu pago. E, de fato, é dessa forma que acontece, né? Eles disponibilizam o produto para mim e também esse suporte técnico com essas atualizações, né? E etc. E aí ele ressalta, assim, sendo o licenciamento dos programas de computador serviços, eles são sujeitos ao ISS, sendo inconstitucionais dentro do ICMS. Mas damos destaque ao que o próprio ministro Dias Toffoli ressaltou. Este entendimento se aplica apenas aos fornecimentos dos softwares mediante contrato de licenciamento ou cessão de direito de uso, né? Ele também propôs modulação de efeitos, né, que, no entanto, ainda não atingiu a maioria, contando apenas com 5 ministros, né? Se houver realmente essa modulação de efeitos, a declaração de constitucionalidade só produziria efeitos após a publicação, né, obviamente. Mas o julgamento foi suspenso, né, no dia 11, e aí entra aqui a figura, né, quando o ministro Cássio Nunes já tomou posse, é o novo ministro aqui, integrante do STF, ele pediu vista, né? E assim, a gente não sabe se vai haver a modulação de efeitos, apesar de já sabemos que já formou maioria por essa decisão. Inclusive, eu trouxe até aqui, ó, a notícia. Essa notícia é até do Jota, inclusive. E aí, gente, assim, o ministro Marco Aurélio, por exemplo, eu sempre gosto de falar do posicionamento dele, ele acha que esse é um caso que não deve incidir nem ICMS nem ISS, né? O ministro Edson Fachin, por exemplo, falou que deve incidir ICMS realmente se houver circulação desse software, né? Mas então, gente, vem diversos questionamentos com relação a isso, né? Primeiro, essa questão de serviço de software, digamos assim, ele tem diversos tipos de contrato. Ele tem aquele software as a service e tem outras modalidades que eu não me lembro aqui para passar para vocês, mas quem entende um pouco disso sabe, né? E assim, ao meu ver, agora eu vou falar aqui um pouco da minha opinião pessoal. Esse entendimento não resolve 100% dos problemas. Existem diversas peculiaridades nessas situações de software, tá? Diversas mesmo. E que essa segregação do ICMS e do ISS só prejudica. Aliás, ao meu ver, né, aqui eu estou dando como opinião pessoal, eu acho que essa questão ela só conseguiria realmente ter um desfecho com a reforma tributária, que colocasse esses dois impostos como é no mundo todo, né, como o imposto sobre valor agregado, já incluísse aí na base de cálculo realmente, né, no aspecto da materialidade, os intangíveis, cessão de direito de uso e etc. Porque não sendo assim, eu acho muito complicado,
né, com a estrutura do nosso atual sistema tributário, a gente conseguir resolver todos esses problemas. Porque sempre a gente vai tapar um buraco e vai descobrir outro. Né? Por quê? Porque são operações complexas, são operações novas, a cada dia pode surgir um novo tipo de modalidade de software, e sempre a gente vai se deparar com novos problemas. E ainda para completar, o STF demora muito a julgar, como vocês viram. Então, todas as vezes que o STF for julgar uma coisa, já tem trilhões novos, né, aí atuais. Então, realmente, assim, é muito complicado, tá? De qualquer forma, esse é o precedente, né? Esse foi o meu objetivo de trazer essas teses para vocês, como eu disse, para que vocês entendessem, né? Vissem que não é algo tão difícil, né? O tributário é algo extremamente relevante, presente no nosso dia, que a gente queira ou não, e nós precisamos nos empoderar, entender essas matérias, porque isso é algo que nos diz respeito, né? Afinal de contas, vai mexer no nosso bolso, tá? Vem muito julgado ainda por aí. Vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar principalmente o voto do ministro Cássio Nunes. Eu estou aguardando, né? Ele com certeza vai se esforçar bastante para fazer um voto bem legal, principalmente porque é novo, né? Aí no STF. E é isso, gente. A gente termina aqui esse ciclo de aulas, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Podem me enviar pelos comentários aqui do YouTube ou entrar nas minhas redes sociais, tá bom? Fazer sugestões de tema, como eu disse logo no início, tá certo? E é isso. E até a próxima semana, se Deus quiser. Um forte abraço a todo mundo e não esqueçam de dar o like.